Estamos aqui, Natália Cury e Caio Amon, para mais um programa Abiara Talk, celebrando nossos 30 anos de Abiara com uma nova programação. E hoje, para falar um pouquinho mais do que é necessário para ser uma multicampeã, está ela, Serafina. Bem-vinda, Serafina. Obrigada. Muito obrigado por aceitar, né? Lógico. Nosso convite, que a sua agenda, né? Olha, Tadíssima. é uma honra e um privilégio pra gente. A gente está muito feliz com a sua presença. E para começar esse bate-papo, a gente quer conhecer um pouco mais de você e quer saber quem é a Gabriela antes da Serafina. Não. Obrigada, eu que agradeço de estar participando e poder falar um pouco mais de mim, da minha trajetória aqui. Nossa, a Gabriela, né, por trás dessa capa, né, que é trabalhar com vendas e trabalhar num mercado tão competitivo, eu acho que eu sou animada, divertida, eu gosto de natureza, eu gosto de viajar, eu gosto de curtir, de ler. Sou uma pessoa muito livre, assim, sabe? Eu gosto de viver a vida, assim. Então, acho que realmente é outra pessoa. É uma sagitariana, Uma né? sagitariana, bem sagitariana. Bem sagitariana. É bem livre, negócio de bastante liberdade. Eu sou uma pessoa zero séria, eu sou bem divertida, eu gosto de rir, eu gosto de me divertir, enfim, gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com as pessoas que eu gosto mesmo. Então, acho que além assim, da Biara, do mercado imobiliário, acho que eu sou uma pessoa bem leve, bem natureza, praia, montanha, fazer trilha, retiro, tudo, assim, yoga, treinar, amo fazer exercício. Gosto muito de me exercitar, então acho que isso deixa tudo mais tranquilo, assim. Isso de exercício eu posso, inclusive, atestar a favor dela, porque uma vez eu fui entrar no parque de Ibirapuera e naquelas coisas, né, de coincidência, eu mal entrei, quem que passa correndo na minha frente? Aí eu fui dar uma corridinha atrás dela e falei assim, mas você tá mal frequentado. Falando de mim, claro, não de você. É verdade, nem lembrava disso. A gente dá uma cruzada lá. Mas vamos lá, Gabriela. Antes da Serafina, o que você fez? Como é que foi a sua trajetória até chegar no mercado imobiliário? Porque, por mais que as nossas lentes estejam aqui te captando e o pessoal que vai assistir pense que você tem ainda 17, 19 anos, você já tem uma trajetória antes de chegar no mercado, além da trajetória que você tem no mercado. Se você puder falar um pouquinho pra gente. Tá. No mercado imobiliário, eu tenho 14 anos já de mercado, né? Completei agora. Nossa, é uma longa história. Tem tempo? Tem tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu morava em Santos e a minha mãe, ela vendia carpaccio para uns restaurantes lá da Baixada Santista. Então, eu e minha irmã, a gente ficava responsável por cortar, por colocar nas forminhas, enfim. E aí eu até fazia também, entregava os panfletos no Farol. Olha que coincidência, né? Como que a vida é. Isso com 15, 16 anos de idade para divulgar o trabalho da minha mãe, enfim, do que a gente fazia. Minha mãe também trabalhava fora, isso era um extra, né? Aí, logo depois, eu trabalhei em festa infantil. Eu trabalhava... Sabe aquelas animadoras? Você que tem filho, não tem a que ficar cuidando das crianças? Recreadoras. Recreadora. Trabalhei como recreadora. Isso também bem jovem, 16 anos. Trabalhei em bar, fiz bar. Trabalhei em bar, assim, de colocar bebida, entregar para o povo. Trabalhei em bar. E aí, quando eu tinha 18 anos... Eu já morava em São Paulo e aí trabalhei, trabalhei, olha, vendia sopa Maggi, acho que era isso, lá no Carrefour, acho que era da Gabriel Monteiro. Isso também com 17 anos, toda fantasiada de sopa. Gente, assim, vocês Sensacional. Aí, com 18 anos, eu tinha já acho que uns 18 anos, a minha prima trabalhava numa loja que era aqui em Moema, e ela era gerente de uma loja e ela estava precisando de uma caixa. E aí eu estava sem trabalhar, só fazendo esses bicos, uma hora fazia bar, outra hora trabalhava em festa, não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso de emprego, eu quero trabalhar. Cantora de sopa. Já estava trabalhando, vendendo, fazendo qualquer coisa. Ficava querendo, assim...
E ganhando muito pouco, né? Assim, muito jovem, tinha vontade, eu não tinha preguiça de trabalhar, né? Eu queria fazer a coisa acontecer. E aí eu fui trabalhar nessa loja com ela de caixa. Eu fiquei uns meses trabalhando na loja e aí eu vi que tinha uma oportunidade de eu trabalhar na fábrica, que era no Brás, no Paris, que lá eu ia ganhar mais. Aí eu pedi para o dono da loja me transferir e eu fui transferida para essa loja. E aí eu trabalhei lá e assim, eu pegava metrô, fazia baldeação na Sé, andava 40 minutos para chegar na loja, tipo, não foi nada, foi fácil, assim. Eu lembro que eu ia no metrô lendo, né, que eu gosto de ler, e eu ia lendo um livro que chamava Pés nos Chãos e Cabeça nas Estrelas, e que falava muito disso, foi um livro que a minha mãe me deu, que falava muito disso, de você sonhar, de você acreditar, de você não ouvir não. E papai, eu já ficava imaginando que a minha vida ia mudar, que aquilo ali era temporário. E eu trabalhava muito feliz, mesmo trabalhando lá, demorando, ganhando pouco. Eu falava, gente, vai dar certo. Eu já tinha essa coisa, uma certeza que as coisas iam dar certo. E aí eu eu comecei de caixa nessa loja e eu já comecei a entender que quem ganhava dinheiro eram as vendedoras. Eu tinha, gente, 18 anos de idade, né? Aí eu peguei e pedi para virar vendedora da loja. Aí eu lembro que a minha supervisora, na época, me botou numa sala, assim, e falou para mim, olha, Gabriela, eu vou te colocar de vendedora, eu vou te dar uma chance, mas você vai ter um mês para você me entregar o que eu quero. Eu vou contratar outra pessoa para o seu lugar. Se você não entregar o que eu quero... Não tem mais espaço. Não tem mais espaço para você. Você tem certeza que você quer deixar? Eu falei, eu tenho certeza. Falei, você pode me mandar embora. Eu sempre fui abusada, né? E aí, eu já no primeiro mês, eu fui vendedora campeã das lojas. Eu bati a meta e eu ajudava minhas colegas a bater a meta delas com as minhas vendas. Então, assim, gente, pensa, vendendo roupa... É muita roupa para bater meta. E aí eu já tinha uma coisa de liderança que é uma coisa minha, que é de mim, assim, é uma coisa da minha natureza mesmo, assim, né? E aí eu lembro que eu já ajudava, organizava o estoque. Gente, vamos organizar o estoque, vamos fazer isso. E já ajudava outra. Isso porque eu nem era gerente da loja. Logo me tornei a gerente da loja com 19 anos, sei lá, 20 anos. E aí eu fui trabalhar na loja do Bom Retiro. E aí eu trabalhei lá quase 2 anos. E eu lembro que em agosto, assim, vendia muito. Gente, 1 milhão de blusa. Nossa, vendia por mês. É muita blusa, vestido, saia. Haja roupa para vender. E assim, eu era muito novinha, eu era muito abusada, assim, eu metia a cara mesmo. Metia a cara, e eu falei, não, eu queria ser gerente, eu fiz de tudo e fui contratada. E eu lembro que teve um mês de agosto que no dia 1º de setembro, o filho do dono da loja me ligou, o Cássio, e falou assim, olha, Gabriela, esse mês de agosto foi o maior número de vendas da história de todos os agostos de todas as lojas. Estou te ligando para dar parabéns. Falei, ai, obrigada e tal. E ali eu comecei a entender que eu tinha esse dom da venda. Porque eu nunca pensei, né, gente? Quando você é criança, sim, eu não era... Estava longe de eu sonhar que eu ia ser corretora de imóveis. E aí, tá bom. Aí, continuei lá e aí eu comecei, falei, gente, eu não vou ficar rica aqui. Comecei a ver, aí eu lembro uma vez me marcou, eu fui numa loja comprar uma roupa ali perto e eu vi uma mulher, assim, bem mais velha, assim, me atendendo. Eu olhei e falei, cara, não é... Aí eu olhei e falei, eu não quero ficar aqui. Uhum. Tipo, eu olhei, nada contra, porque sim, eu acho que cada um também não é todo mundo que... Eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu tenho muita vontade de ter as coisas. Não sei se é porque faltou muito, passei muito perrengue, assim, na juventude, com família, de grana mesmo. Então, eu acho que não sei se é porque faltou. Uhum. Então, eu tenho essa coisa, tipo assim, não vai faltar mais, entendeu? Tipo, eu até me emociono de falar. E aí eu falei, não, eu vou ter que ser dona de uma loja. Aí eu já comecei a colocar isso na minha cabeça. Eu vou ter que ter minha própria loja, né? Eram tudo confecções, vou ter que confeccionar e tal. Acabou que eu saí da empresa, eu pedi as contas, eu tinha, na época, acho que 22 anos, era muito jovem ainda. Aí eu montei a minha própria confecção dentro da minha casa. Nossa. Então, eu morava com a minha mãe ainda na época. E aí eu tinha o meu quarto, eu desmontei, tirei minha cama do meu quarto
E aí eu comprei uma mesa de corte e eu confeccionava. Então eu ia lá, comprava o tecido, mandava pra modelista, quem vê assim. Nossa, Empreendedor aos 22 anos. Eu já tinha na veia. A gente falei, não, alguma coisa vai acontecer. era fábrica, era empresa, tudo no quarto. No quarto. Então, eu fazia do começo até a venda. Nunca que... É muito, sem grana, ferrada, enfim. Era meio que impossível, mas eu já tinha a vontade. Hoje, olhando, eu falava, tadinha, você tava iludida, né? Mas na época, era muita vontade. Tipo, o menino do corte ia lá na minha casa, cortava o tecido, aí eu levava pra modelista, aí eu levava depois pra costureira, aí depois eu trazia, aí eu passava, aí eu dobrava, punha no saquinho, despachava, vendi tudo. A Natasha tem roupa da época que eu confeccionei. E como eu tinha os meus clientes, era basiquinha, coisa assim, né? Como eu tinha meus clientes, que eram clientes que tinham lojas pelo Brasil, eu vendi pra eles mesmos. Só que aí chegou uma hora que a situação ficou totalmente inviável, né, financeiramente falando. Eu tinha, tipo, sei lá, meus cartões de crédito estavam todos... estourados, eu não tinha mais dinheiro, eu estava ferrada. E assim, eu sempre dividia as contas em casa. Então, eu nunca, tipo, eu sempre paguei aluguel, sempre tive tudo, pagava mercado, contas de luz, meu carro. Desde muito nova, eu sempre... paguei as contas em casa. Então, chegou uma hora que eu já estava devendo aluguel, já estava com meu carro em busca e apreensão. Quem vê acha, né, que nasceu linda, já está na Biara lá vendendo todos os milhões. Não, gente, tem muito perrengue aí nesse caminho. Ainda. E aí eu falei, cara, não quero trabalhar. Aí tinha oportunidade, porque como eu era uma ótima vendedora, tinha oportunidade para eu ser gerente numa loja X, tinha oportunidade para eu trabalhar na melhor loja que mais vendia, né? Tinha milhões de oportunidades. Eu falei, mas eu não vou voltar. Falei, não vou voltar para a loja, não quero mais, CLT, não é para mim, não é para mim. E sabe quando você, tipo, não é para mim, eu quero empreender. Eu falei, nada contra, mas era uma coisa que eu estava sentindo no meu coração e eu estava seguindo o meu instinto. E aí tinha um amigo, que ele era corretor da Biara, e eu vi, assim, né, que ele estava bem. Eu falei, mas o que você está fazendo? Ele, eu sou corretor de imóveis. Eu falei, mas como é que é esse negócio? E aí, você tem que fazer um curso, e aí não sei o quê, e eu fiz uma venda agora, ganhei não sei quantos de comissão. Aí eu, sério? Eu falei, como é que faz? Me interessou. Né? Como é que faz para fazer isso aí? E aí foi assim, aí ele me indicou, e eu vim para a Biara e tô aqui até hoje. Aí vocês devem saber um pouquinho, mas aí teve muito perrengue, se vocês querem continuar. Vai ter as perguntas aí, a gente vai chegar nesses perrengues extras, né? Ô, Cera, e por que você, nesse entendimento sobre mercado imobiliário, decidiu a Biara? Você chegou a procurar alguma outra coisa, alguma outra imobiliária, ou você falou, não, gostei daqui, vou ficar aqui. Como é que foi esse seu primeiro momento de interação com o mercado imobiliário dentro da Biara? Foi uma coisa que você já gostou, que você se identificou? Foi bem orgânico, assim, né? Falar, por que a Biara? Porque esse corretor trabalhava na Biara. Isso. Eu não sabia exatamente nada do mercado, nada. Então, eu fui jogada de paraquedas, assim, eu só sabia vender roupa. Mas sabia vender. Aí, quando eu entrei, eu comecei a ver que, na época, a Biara, tô falando 2011, né? A Biara era gigante, tinham 5 mil corretores, a gente vendia 4 bi por ano, sim, né? Então era uma coisa gigantesca. Quando eu entrei, eu vi aquela empresa, eu lembro que me marcou, assim, teve um lançamento que eu vi uma diretora que trabalhava na empresa chegando, assim, ela chegou num carrão, toda bonitona. É isso. Eu falei, e ela era super jovem, devia ter uns 30 anos, assim, né? E eu, tipo, 22, 23... Eu olhei e falei, nossa, as pessoas ganham dinheiro aqui. Eu falei, não, eu tô no lugar certo. Eu falei, era isso que o universo estava me mandando, era aqui. Então, assim, eu entrei e eu tive uma passagem numa outra imobiliária. Não sei se pode falar isso. Claro. Logo depois que eu entrei, uns 6 meses que eu entrei, eu fui para uma outra imobiliária, que foi na Hilton. Sim. E aí... Aquela leva, inclusive. E eu tinha as minhas referências. Sim. Então, os meus líderes, na época, as pessoas com que eu trabalhava, estavam indo. E eu não tinha experiência, assim, para entender o que é melhor, o que era pior. E eu fui. E para mim foi maravilhoso, porque lá, eu fiquei, acho que uns 10 meses lá. E eu acho que eu fui campeã de vendas da empresa, né? Acho que
E acho que eu vendi 11 milhões, assim, a empresa vendeu 20 e eu vendi 11. Aí me chamaram para voltar para a Biara, porque eu comecei a vender lá, só que assim, gente, não tinha nem plantão, a gente vendia no book, só o que restava, que a Biara Lopes não queria, os que sobrava. Exato, aí vinha lá, isso aqui, aí vendia, porque na minha cabeça eu não sabia o que era bom, o que era ruim, só que depois eu comecei a entender. Eu falei, não, calma, na Biara eu tinha plantão, eu tinha maquete, tinha estrutura. Aqui eu tenho que trazer o cliente na empresa, Aí eu comecei a ver e voltei para a Biara. Aí foi isso. Mas eu aí desde então tô aqui porque realmente me sinto muito reconhecida na empresa, né? Você sabe que você está começando a entrar, mas eu vou querer que você esmiuce um pouquinho mais a nossa outra pergunta, que é essa justamente, né? Você é uma referência no mercado imobiliário. Então, esse é um mercado que, quando você ainda nem é uma referência, já recebe convites. Mas quando você é, obviamente, uma pessoa de destaque, o que não faltam são convites, convite com luva, inclusive, um monte de coisa. Então, a minha pergunta para você é, por que você segue na Biara? Por que a sua escolha é a Biara? Nossa. Eu criei uma história aqui dentro, né? Uma coisa que eu acho muito... que faz muito parte do meu sucesso, assim, é que nos momentos de ascensão eu vi muitas pessoas aqui dentro, né? Que fizeram um sucesso ali num ano ou durante alguns meses. E no primeiro convite... a pessoa já saiu de cara e foi trabalhar em outra empresa e depois mudou 2, 3, 4, sei lá quantas empresas. Não estou dizendo que a gente tem que ficar amarrado só num formato. Eu acho que tenho colegas e conhecidos que se deram muito bem em outras empresas ou até montando o seu próprio negócio. Mas isso é exceção. Então, eu sinto que o meu diferencial, o que me fez assim, foi criar raízes aqui. Assim, né? Então, eu fui... entrando, a empresa era muito maior e aí eu sempre fui muito conectada com o Caetano, né? E tinham coisas ali que foram mudando e nisso eu fui ganhando movimento aqui. Por que eu não saí? Porque realmente para mim até hoje, não quer dizer que eu vou ficar para sempre, mas posso também. Mas até hoje eu não vi nada que eu realmente sentisse que era de verdade pro meu melhor. Eu tenho um sexto sentido, assim, eu tenho uma intuição. Gente, pessoa que medita tem uma intuição muito forte. Posso errar também, não tem que dizer. Mas eu sinto que eu fiz realmente os movimentos certos até agora, sabe? E eu acho que o fato de eu ter corrido junto assim, com a empresa, principalmente nos momentos mais difíceis, eu sou reconhecida aqui dentro. Né? Eu vejo isso, então eu acho que é isso que me faz ficar. E eu tenho hoje uma liberdade de trabalhar do jeito que eu gosto, né? Liberdade mesmo de fazer a minha gestão do jeito que funciona. Eu trato tudo direto com o dono da empresa, que é o Caetano. Né? Então, ninguém fica... Eu entrego o resultado. E aí, então tá, você entrega o resultado, do jeito que você vai fazer, ninguém quer dar pitaco. Eu faço do meu jeito... com o meu time, tem uma equipe maravilhosa e funciona, entendeu? Então, eu estou bem aqui. Eu não vou no oba-oba. Propostas tive muitas, tenho muitas. E, assim, pode ser que um dia eu mude. Eu sou humana e eu posso, de repente, visualizar alguma coisa melhor. Mas até agora, de verdade, as pessoas olham, é um número. Óbvio que vão querer me chamar. Óbvio que vão me querer, porque... Mas, assim, nada me deu tesão. Tipo, eu vou lá porque eu quero. Não, eu tenho mais tesão, tive mais tesão até agora de me manter aqui. Que bom, pra gente também, Sem né? dúvida nenhuma. Que pra quem não sabe, né, a Serafina, ela é campeã de vendas, né? Campeã dos diretores da parte de gerência, né? É a nossa campeã. E eu acompanho essa trajetória já faz um tempo, né, Serafina? Desde que eu era coordenadora. Desde que você era coordenadora. Né? Então, eu te conheci corretora e coordenadora. A gente fez alguns produtos juntas. Agora, né, gerente e diretora de vendas. Só que eu queria saber, Sera, como é que foi a sua primeira venda? Nossa! Tá, eu vou contar. Ai, gente, me emociono. Aqui é um lugar pra isso também. Porque, gente, foi tanto perrengue. Eu entrei na Biara numa situação muito difícil mesmo, sim, financeira. Não é bobeirinha, a gente acha que, né, quando
Por isso, os corretores, gente, você nunca vai ver um corretor falando, nossa, eu tô rico, milionário, ai, o que eu vou fazer? Vou virar corretor. Assim, não tem. A pessoa só vem quando, tipo assim, na maioria das vezes, Sim, né? Sim, claro. E aí, eu vim pra cá e tal. Só que na época, gente, eu não tinha nem condição de tirar o estágio financeiro, assim. Era nesse nível. E eu tenho o maior orgulho, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Pra mim, assim... E aí, eu pegava, ia trabalhar nos plantões. Eu pegava, tinha só a cordinha da Biara, não tinha o crachá. Então, eu enfiava a cordinha e trabalhava com a cordinha. Ia nos plantões clandestina, fazia trabalho de rua. Meio maluca, assim, na verdade. E aí, a minha primeira venda foi no... coragem, né? Foi no Cadoro. Caramba, né? emblemático já. Minha primeira venda foi no Cadoro. Foi muito doida porque eu peguei... Minha mãe trabalhava na época no Conselho Regional de Medicina, que era uma quadra dali. E eu entreguei um folder para ela. Falei, entrega pro seu chefe. Eu não tinha nem etiqueta, porque eu não tinha apelido. Então, eu escrevi meu nome com o meu telefone. Aí, ela entregou para ele. E ela falou, olha, o doutor André, ele gostou do folheto e ele frequentava o Hotel Cadoro lá atrás. Ele quer que você vá lá falar do produto para ele. Ai, meu Deus. Não, a minha mãe fala hoje, eu era muito louca, como que eu deixei isso? Tipo, mal... Meu chefe. Meu chefe. Você não sabia nada. Só que acho que a mãe querendo ajudar, né? Aí, isso já tinha batido na trave, já tava ali perrengando. Quanto tempo você já estava na Biara nesse... Então, eu não estava cadastrada, mas eu já estava trabalhando há quase, sei lá, no dia da venda, que foi concluído, eu acho que uns 2 meses, tá? E aí, vou chegar lá. Aí fui lá, levei... Aí fui lá com uma pastinha, né, com o bookzinho. Não, isso aqui é o produto, papapá, né, explicando. Ele, tá bom, quero conhecer, vamos marcar. E marcou. Quando eu cheguei lá, não tinha o crachá com o meu nome. E o coordenador, que eu não vou falar quem era, mas quem trabalhou na época sabe, me tratou muito mal na frente do cliente. Mas muito mal. Eu cheguei lá com o cliente toda feliz, estou levando o cliente, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim assim, aí a recepcionista não deixou eu entrar porque eu não tinha o crachá com o meu nome, só tinha a cordinha. Aí ela falou, não, você não pode entrar. Aí eu falei, chama o coordenador, fala que eu tô aqui, não sei o quê. Aí ele chegou, olhou pra mim, você não pode entrar, você não pode trabalhar sem crachá. Aí eu, não, mas eu vim com um cliente, esqueci não falei que não tava cadastrada, né? Falei, não, vim com um cliente. Ele falou, hoje eu vou abrir uma exceção pra você, mas você não pode. Aí eu fiquei muito assim constrangida e o cliente falou, nossa, mas como que ele fala assim com você? Eu falei, ele não manda nada, quem manda é meu gerente. Caramba, ele não manda nada, quem manda é meu gerente. Vamos lá. E, gente, eu não sabia, tipo assim, quase nada, porque o produto era gigante, você lembra? Sim, claro. E papai, levei e desenrolei. Gente, fiquei lá com o cliente. O meu gerente era o Novelino na época. E ele não chegava para atender o cliente comigo. Ai, meu Deus, não chegou, né? E os coordenadores não faziam mesa. Beleza. Aí eu falei, olha, você tem que montar uma pasta. Porque, você ouviu alguém falando que você repetia, né? Eu falei, você tem que montar uma... Você quer... Eu vou mandar meus documentos de jeito nenhum, que não sei o quê, nem sei o preço. Eu falei, não, mas tem que montar a pasta. Aí, não sei o quê, não mandou. Aí, depois de uns dias, eu consegui convencer, ele me mandou a documentação. Gente, e eu fiquei conversando com ele 1 hora de 1000 coisas, porque eu não sabia, não tinha tanto argumento, assim. Tem mais o que fazer, né? Então, gerente. Ai, desculpa. Não tinha gerente, o coordenador não foi, enfim. Aí, beleza, chegou no dia do lançamento, eu tinha a pasta. Gente, pensa, o Cadoro... Foi vida louca, Foi né? vida louca. Tipo, 3.000 pastas, eu não sei, era um negócio total. Acho que foi o maior case da história do mercado imobiliário. E aí eu cheguei no dia, toda felizinha, 6 da manhã, né, no lançamento, falando, aí eu cheguei lá, marquei com o cliente, porque ele ia vindo de Curitiba, sei lá de onde. E ele ia direto pro plantão, pra comprar, né? Aí eu cheguei toda felizinha. Ai, meu cliente tá vindo aí, todo mundo... Eu não podia nem entrar na roleta, porque eu tava sem crachá, enfim. Aí olharam pra mim e falaram assim, não, mas já não tem mais nada, acabou. Eu falei, como acabou? Já pro lançamento, não, mas ontem já reservaram tudo, acabou. Eu falei, não, mas meu cliente tá vindo. Aí eu fiquei arrasada, eu falei, o que eu vou fazer? Minha mãe vai perder o emprego também. Tipo isso. Vai acabar com a não família. vou vender, tá tudo... E assim, já tinha dado briga de sair na mão o povo. De dar aí eu peguei, tinha um colega que foi muito legal, de equipe, virou pra mim, falou assim, vou te falar, posso te dar uma dica? Tipo, me ajudou, assim, porque, graças a Deus, eu tive muitas pessoas boas no meu caminho. Acho que eu atraí, assim. Ele falou, fala pro seu cliente não vir. Eu falei, como assim? Eu tô com a paz, tipo... Ele, seu cliente vai chegar aqui, ele vai se estressar, fala que você tá aqui, que você vai ficar brigando por ele, pra ele não vir. Eu falei, mas como que eu vou falar isso pra ele?
Fala pra ele não vir. Aí o cliente, não, mas eu já tô chegando aí. Eu falei, mas é melhor você não vir porque não tem mais apartamento. No final das contas, foi isso que ajudou. Ele falou, não, mas tô chegando. Eu falei, doutor, não tem mais apartamento. Gerou escassez real, inclusive. Que era verdade. Eu falei, não tem mais apartamento, mas eu vou ficar brigando aqui pelo senhor o dia inteiro. Vou ficar aqui brigando por você. Aí ele não foi, voltou e tal. Aí eu fiquei lá o dia inteiro e eu entrava lá no salão e um monte de gente assinando contrato e estourando champanhe. Eu falei, gente, como que não tem? Aí, beleza. Aí, passou um tempo, à tarde ele me ligou, e tudo bem, então como que não tem apartamento se a minha irmã tá comprando 3 unidades aí? Só que ela tava comprando com a Fernandes Mera. Eu falei, então, só que ela mandou a documentação antes, aí sei lá, nem lembro o que eu falei, enfim. Sim. Aí, beleza, aí eu comecei a ficar muito nervosa. Gente, eu vou contar pra vocês, eu juro por Deus. Eu tinha R$50 no bolso, que era o único dinheiro que eu tinha. Eu saí de casa aquele dia, eu lembro que eu falei, gente, ou eu vou vender hoje, ou eu vou ter que arrumar outro emprego. E assim, eu vou vender. Não tem como, eu vou ter que vender. E tipo assim, juro, era o dinheiro que eu tinha, meu último dinheirinho. Eu lembro que eu fui comer um negócio ali, assim, vocês não têm noção. Gasolina, assim, punha R$10, sabe assim? Tava... No momento mais difícil da minha vida financeira, assim, sabe? Tipo, foi muito desafiador. E aí eu, tipo, fui lá no plantão, eu olhava tudo e falei, como que não vende? Como que não tem? Como que não tem? Como que não tem? Aí chegou, era umas 7, 8 horas da noite, e eu super nervosa. E eu falei, não, gente, tenho minha pasta, eu não vou embora daqui enquanto eu não vender. Eu falei, eu não vou embora enquanto eu não vender. Aí eu virei pra Pícola, que era a coordenadora, que me ajudou, ela foi super fofa. Cheguei nela, falei, Pícola, eu tô com um cliente, ele tem pasta, pelo amor de Deus, me ajuda, arruma uma unidade pra ele. Ela, seu cliente tá aqui? Eu falei, não, porque não tem mais. Ela falou, fala pra ele vir. Eu falei, mas como se não tem? Não, isso já era, tipo, gente, já tinha passado eu falei pra ele 7 da manhã, isso já era 8 da noite. Ela falou assim, eu falei, tô vendo um monte de gente assinar. Ela falou, olha, se seu cliente vier aqui, tem uma lista de espera lá embaixo. Se ele vier, ele vai para essa fila de espera, que são os clientes que ficam na mesa esperando. Então, tinha isso na época, sim, né? Os clientes ficavam, tinha os da pasta e tinha os que, tipo, vai aguentar ficar 2 dias. Tinha cliente que ficava 3 dias para conseguir um apartamento, praticamente dormindo no plantão. Eu falei, tá, mas, o Pícola, se ele vier, qual que é a chance, assim, dele comprar? Assim, só pra eu entender. Ela, é 60%, mas fala pra ele vir. E acho que ela falou a verdade, porque não tinha muita chance, não tinha unidade. Era... Como que chamava que cuidava do espelho? As duas, ai, deu branco agora. Eu adorava elas, enfim. Que eram a Maria de Fátima e a Ada. Ada. E aí, beleza, elas cuidavam do espelho, aquela treta, tudo. Aí tá bom. Aí eu peguei, liguei e falei, doutor, tudo bem? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tá uma bagunça aqui, uma briga, não sei o quê. Se você vier agora, eu vou brigar por você. O cliente na mesa tá tendo prioridade. Ele, tá, mas se eu for aí, qual que é a chance de eu comprar? Eu falei, 99%. Uma 30% a mais, mas... Não, eu ia falar que você faz 60%. Ele nem nunca. Ele falou, não, porque amanhã eu tenho cirurgia, eu vou ter que acordar às 5 da manhã. Gente, o cliente chegou lá. Era quase, sei lá, 11 horas da noite. Meu Deus. Ficou horas esperando. Não é que chegou, ficou meia horinha. Ficou, tipo, sei lá, umas 3 horas. Ele foi pedir uma champanhe, porque tava distribuindo, pro cara. Ele falou, vou dar um gole. Ele falou assim, mas você já comprou? Gente, meu Deus, o cara falou isso pra ele. Ele falou, não comprei porque não tem, porque eu queria. Não, então a gente não pode dar. Negaram champanhe pro cliente. Assim, eu não sabia, eu tava nervosa, eu tremia. Enfim, aí eu descia lá, pôs o nome dele lá na fila, ó, cliente da mesa. Gente, passaram umas 3, 4, sei lá, mais de 3 horas. Eu lembro que teve uma hora ele falou assim, olha, eu tô cansado, amanhã eu tenho uma cirurgia, eu vou acordar muito cedo, eu vou embora. Desce lá, e eu já vi que tava chegando, porque tinha uma hora, ele tava arriscando, então faltava tipo uns 3 pra ele. Eu falei, cara, eu vou descer, eu vou esperar lá até pegar a sua unidade, ele não vai embora sem me dar tchau. Eu falei, olha, eu vou lá, doutor, eu vou voltar com a sua unidade. Ele falou, se você voltar sem unidade de novo, eu vou embora. E ele já tava puto, assim, tipo, aí eu desci, fiquei lá, esperando, ai, Ada, por favor, me ajuda. Eu já tava assim, quase chorando. Eu lembro que na hora que ela me deu a hora, eu comecei a chorar, assim, subi, tremi. Aí comprou, foi isso. Aí, tipo, aí com essa venda, e logo depois eu recebi, a venda eu pus no nome desse meu colega, que é o Pedroso. Ele me deu o cheque certinho, porque o cheque era nominal na época, me deu o cheque. Com essa venda, eu dei entrada no meu estágio, aí eu já tinha o estágio, aí eu fui trabalhar, aí eu fiquei legalizada para trabalhar. Legal. Gente, nem sei, né? Estou contando coisas não tem assim. Problema. Pode contar. Coisas que antigamente era normal. Hoje em dia nem tem como mais. E você já mostrou logo de cara uma resiliência absurda, né? Sim. Eu sou. Você sabe que a Serafina falando isso tudo, acho que é muito legal primeiro você compartilhar essa parte, principalmente dos perrengues, porque isso é uma coisa que é a realidade. As pessoas olham, obviamente, para você hoje,
assim como para outras pessoas de sucesso do mercado, e pensa que sempre foi assim, que nunca passou uma dificuldade. Então, isso até para quem está entrando, às vezes para quem está passando um momento complicado, é legal de ouvir, né? De ter de alguém que é tantas vezes campeão quanto você, né? E só aqui colocando um ponto extra, você sabe que eu entrei no mercado com uma reserva, que acabou rapidamente, porque eu fiquei muito tempo sem vender, eu levei 6 meses para minha primeira venda, e eu lembro de ter que fazer empréstimo, tudo, fiz a primeira venda que foi um fiasco, e depois demorei para fazer a segunda venda e tal, e esse lance de ter pessoas que te ajudam também, porque eu lembro de mais de uma vez, assim, durante um bom tempo, porque meu pai, que eu amo demais, mas eu entendo ele naquele momento, ele queria que eu saísse a qualquer custo, porque ele não enxergava como profissão, então ele falava assim, o jantar você tem, porque eu fazia faculdade e tudo mais, mas eu não apoio você estar nisso e papapá, então eu lembro que eu fiquei durante, sei lá, acho que um mês e meio, eu levava, 2 bananas, 2 maçãs. E era isso, tinha que valer o dia também, quando chegava em casa no jantar, tome arroz e feijão ali pra dentro, né? Mas isso é bom porque isso molda caráter também, e eu acho que quando você conquista as coisas de uma forma um pouquinho mais difícil, você também valoriza mais, né? Mas é legal de ouvir que isso realmente é uma coisa comum, porque a maioria das pessoas aqui, tirando um ou outro que já vendeu logo de cara e se deu bem, mas a maioria que mesmo vendeu rápido, demorou para aprender como era o trabalho, então passou alguns perrengues tudo, mas naturalmente eu vi de você, isso daí é muito bom, porque eu sei que vai motivar muita gente. E aí já entrando um pouquinho no que a gente quer discutir mais com você, que é um pouco dessa mentalidade, dessa energia, você já falou uma das coisas fundamentais, que você já tinha essa vontade muito grande de você e uma ausência total de preguiça de trabalhar, que é fundamental, não adianta só idealizar, tem que, né, ter atitude, né? Eu queria que você começasse a falar um pouquinho mais, né, dessa trajetória até você se tornar essa gerente campeã, diretora campeã. Você falou que, poxa, quando você foi lá para Hilton, você já foi a corretora campeã logo de cara. Então, que você entrasse um pouquinho aí no que é a Serafina, né, trabalhando, para você ter esse histórico, essa trajetória toda de multicampeã, que inclusive ela me corrigiu, porque eu fui falar, campeã 1 década, ela falou assim, mais de 1 década já, tá bom? A gente vai entrar daqui a pouco melhor nisso, daí eu falei assim, perdão, é que são tantos anos que a gente se perde um pouco. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, como foi essa transformação para você virar esse sucesso e manter, que é o mais difícil até hoje. Eu acho que são vários fatores, né? Não é só uma coisa, né? Eu acho que tem uma combinação de vários fatores, né? Eu acho que o trabalho é o básico mesmo, é o que você falou. Trabalhar não tem para onde correr, né? Qualquer coisa que... Eu acho que para você ter sucesso profissional, você tem que trabalhar. Mas o que eu acho que um dos meus diferenciais, assim... Acho que eu sou muito disciplinada. Sim, acho que eu tenho uma disciplina para, assim, ninguém precisa me cobrar de nada, né? Eu estava até falando pro Caetano essa semana, né? Eu falei, eu não tirei férias ainda, agora, né, no meio do ano. Todo mundo tira uma semaninha, 10, 12 semanas. E eu não tirei porque tem um lançamento do Blue Marine. E assim, de verdade, eu poderia, gente... Tchau. Tem coordenador, tem... Né? Mas, assim, a minha disciplina, o meu comprometimento comigo, com a minha equipe, é muito grande, assim, é uma coisa muito forte, assim. Eu acho que isso é um dos fatores. Eu acho que tem uma questão em mim que é trabalhar com amor, mas no sentido verdadeiro, assim, da palavra, sabe? Com amor de ouvir a pessoa que trabalha comigo, de escuta, de querer o bem, assim, de verdade das pessoas que trabalham comigo, assim. Acho que quem é da minha equipe e trabalha comigo há bastante tempo sente isso, assim. Eu acho que a gente só tem o que a gente consegue desejar para o outro. A gente não tem nada que a gente não consiga desejar. Ai, a gente ficou emocionada. Quando um corretor meu, troca de carro, ou faz uma viagem, ou compra um apartamento. Gente, isso para mim é uma felicidade. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 1 década. Tem corretor que trabalha comigo há 1 década. E eu vi muitas pessoas nessa parceria nossa, né, nessa relação, porque é uma relação de anos construída, transformar a vida também, né, junto comigo, assim. Então, eu realmente fico muito, muito feliz, assim. Então, o amor, eu acho que é nesse lugar, assim, de realmente ouvir quando tem uma questão
de não achar que eu sou melhor porque eu estou numa posição hierárquica, que acha que eu... Não, às vezes eu erro e eu ouço, eu peço desculpa. Falei, nossa, realmente... Então, acho que é esse lugar, assim, de ser humana, sabe? E tem um plus aí, que aí é do mistério, né? Porque nem tudo nessa vida a gente sabe, talvez seja a minha missão. Que eu sou... A gente também tem que reconhecer, né, o que a gente é bom, porque a gente é muito... Acho que o ser humano tem um pouco... Não todas as pessoas, mas acho que é meio que natural também nosso, de quando a gente tem uma qualidade, a gente fica meio ofuscando. Não, eu sou uma ótima fechadora de negócios. E isso é uma coisa que eu não consigo ensinar, porque é nato. Então, acho que se eu não... Eu devo estar entre as... De verdade, assim, modéstia à parte, entre as maiores, se não for... É uma das maiores, melhores fechadoras de negócios imobiliários do mercado de lançamento de São Paulo. Sim. E tenho orgulho disso, porque não quer dizer que eu sou melhor, porque eu vejo que tem pessoas muito vendedoras, muito bons vendedores, que desenrolam e traz o cliente, não sei o quê, e não são bons fechadores. E a pessoa não é menos por conta disso. Então, eu acho que isso é uma coisa minha, que eu já era assim desde quando eu era corretora. Quando eu era corretora, eu já fechava. Quem trabalhou comigo na época que eu era corretora sabe que eu fechava vendas de colega da equipe. De ir lá e fechar. Já aconteceu um caso, não sei se pode contar. Claro, pode. Uma vez o Miele era meu superintendente na época, e o Peter era meu gerente. E aí a gente lançou em Osasco era Ibis Osasco, eu não lembro exato, acho que era Ibis Osasco, da Cetim. E aí o Miele e o Peter me ligaram assim, falaram, Gabi, o Peter me chamava de Gabi, né? Porque ele já me conhecia da Hilton, e na Hilton usava meu nome. Ele, tô com um cliente aqui de uma corretora da equipe, a gente foi pra mesa, só tem uma pessoa que vai conseguir fazer essa venda. Legal. É você. Aí, nessa época, eu já estava mais assim, madura, estava vendendo. Eu falei, tá bom, mas eu quero 50. Porque eu já... foi a primeira que eu cobrei. Eu falei, calma, até então eu estava aprendendo com um dos colegas. E logo depois eu virei coordenadora. Acho que 2 meses depois eu virei coordenadora. Falei, não, tá bom, eu vou. Eu fui lá, acho que eram 4 unidades. O cliente já tinha ido embora, já tinha desistido. Aí eu liguei pro cliente, marquei, enfim. Aí, fechou. Óbvio. E eu acho que é isso, eu acho que esse é o meu diferencial. Então, é um conjunto, eu acho que é a disciplina, com o comprometimento, com a equipe. Assim, eu também sou muito sortuda. Deus coloca o universo, coloca pessoas maravilhosas. Assim, eu tenho as pessoas, assim, eu só atraio gente do bem. Tem um ou outro, mas nem se encaixa. Eu tive ótimos líderes, eu tive, sabe, eu me dou muito bem com os coordenadores da empresa. Eu acho que tudo é isso, sabe? Eu não crio uma narrativa que só eu... eu construo um cenário que eu consigo me dar bem com todo mundo. Então, o corretor, a gente tem uma sintonia, o coordenador é super parceiro, sabe? É um conjunto mesmo. Então, não é uma coisa única. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Você... eu preciso do time, né? De todo o time precisa de mim e a gente juntos. Mas eu acho que o meu maior diferencial é isso daí, que eu falo que é do mistério, que é da vida. Talvez seja um dom. Talvez para chutar pro gol. Mas você sabe que você falou isso também, de se dar muito bem com as pessoas, tudo, né? Mas isso tem muito também o que a gente chama de espelho, né? Você também atrai aquilo que você é, né? Porque eu lembro, pelo menos, claro que você não vai lembrar, não tem problema nenhum. Quando eu te conheci, eu tinha entrado na Biara 2018, e aí eu fui lá, isso foi em março e tal, mas eu fui te conhecer no Vênia Oscar Freire, né? Eu tava como gerente na época, e aí eu fui bater um papo, na verdade, com a Lauri, para entender algumas coisas do produto, que tinha corretor meu lá, só que a Lauri não podia, o cara não podia, e eu acabei falando contigo. Só que eu já sabia quem você era, quando as reuniões, eu ia falar e tal. E você também tinha um pouco aquela fã enérgica, meio brava, assim, e eu confesso que eu fiquei meio assim, falei assim, puta, vou lá falar com ela, imagina, ela já vira pra mim e fala assim, o famoso Ken, sai daqui, né? Muito pelo contrário, você foi extremamente simpática, solista, pegou, explicou, falou tudo e tal, e eu falei assim, puta, meu, que bacana, porque muitas vezes não é a realidade, né? E você tem essa característica, inclusive, de ajudar. Ainda hoje, eu não vejo você como uma pessoa que negaria, por exemplo, ajuda para um corretor de outra equipe. Se viesse te perguntar alguma coisa, então isso é muito de você, então isso faz com que você atraia também pessoas assim, sem dúvida nenhuma.
E aí eu ia perguntar até se as características que você colocou agora, né, de ser uma pessoa humana, né, com muito amor, muita paixão nesse sentido também por pessoas, mas uma fechadora nata, seriam alguns dos segredos para fazer uma outra coisa, além de ser multicampeã, que é um desafio muito grande, que é manter um time de alta performance. Liderar uma equipe tão grande também. Exato, porque você tem um time grande, forte e que está com você há um bom tempo. E assim, a gente sabe que da mesma forma que perguntamos isso para você, as propostas elas chegam para os bons profissionais, então chega para o seu time, né? E eles estão com você e não abrem, né? Você acha que isso seria também parte do seu segredo aí para conseguir manter um time há tanto tempo? Porque fácil não é. Eu acho que isso não é do mistério, eu acho que isso é da relação construída, né? Eu acho que a relação que deu certo, que dá certo, óbvio que tem pessoas que acabaram mudando de... Por exemplo, tem muitos coordenadores da empresa que já foram meus corretores, né? Alguns gerentes que já foram meu corretor. Tem um corretor meu que tem até imobiliária, né? Tem um corretor que trabalha por conta. Eu sou super a favor das pessoas seguirem o coração. Eu sempre motivo e sempre falo, a porta está aberta, e está aberta mesmo, porque já teve casos de corretor sair e voltar mais de uma vez, de ir para outra empresa. Mas eu acho que eu tenho um time ali de uma boa quantidade ali de pessoas que trabalham comigo há muito tempo, que a gente tem uma troca muito legal. E assim... Sabe, a não ser que a pessoa queira montar a própria imobiliária ou ela tenha um sonho de ser gerente, não tem porquê, porque ela não vai encontrar uma parceira melhor no mercado. Ela pode... Não porque eu sou a melhor, é porque você construiu uma relação, você é casada. Quanto tempo você criou essa relação? É que nem um casamento, gente. Eu vou para uma mesa com uma alemã, a gente no olhar, a gente já sabe. E eu estava falando isso até para uma corretora nova, semana passada, uma corretora assim de poucos meses, e ela, mas, né, tipo, ela não era um lugar de queixa, mas um lugar de, tipo, quero mais atenção e tal, não sei o que. E eu lá, sentada com ela, ouvindo ela, né, entendendo ela e compreendendo. Mas eu falei, olha, é uma relação, a gente está começando a construir a nossa relação agora. Não consigo te dar a mesma atenção, igual uma pessoa que trabalha comigo há 10 anos. É até injusto, porque o meu tempo também é escasso. Eu sou uma só. Né? De verdade, não tem como. Humanamente impossível eu fazer tudo para todo mundo o dia inteiro. Né? Não sou robô. Eu sempre falo ainda para as meninas, falei, gente, eu sou humana. Então, eu não sou robô. Então, a pessoa... ela pode conquistar isso, mas tem um processo, né? Então, ela vai entrar, ela vai continuar. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 2, 3, 5 anos, a gente esteja nessa relação. Então, eu vejo que a questão da minha retenção, que eu acho que é a melhor, acho que eu sou a pessoa que mais tem corretores antigos, maior número de quantidade de corretores que trabalham há muitos anos. Eu tenho um corretor que trabalha há 10 anos, 9 anos, 8 anos, 4, 7... Eu acho que é isso, acho que essa troca que dá certo para os dois, porque somos parceiros, enriquecemos juntos, nos ajudamos, eu acho que essa escuta ativa... É isso, gente, eu fico muito feliz com eles, eu vejo eles crescendo profissionalmente, pessoalmente. É muito legal você ver, assim, tipo, os corretores, acabei de fazer uma viagem para Roma, Silmara foi agora... Tipo, viagem... Pô, Sil trabalha comigo há 10 anos. Ela foi... Ela postou um TBT, inclusive, esses dias. Acho que é isso, tipo, 2014. É uma carinha de menina. Igual hoje. Não mudou nada, né? Ô, Cera, mas sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, o fato de você ser um exemplo também, né? Eu acho que quando o líder, ele lidera pelo exemplo, né? Você fala que você tem muita força de vontade, você é uma pessoa que está o tempo inteiro disponível para os seus corretores, ou para, seja pessoalmente, ou seja uma forma de você ter essa troca com eles. Acho que isso também faz com que eles queiram estar com você, né? Sim. Acho que não é qualquer líder que tem esse dom de realmente reter as pessoas, porque eles querem ou se espelhar, ou te admira, ou não quer decepcionar, alguma coisa que fala assim, não, esse caminho é um caminho legal para mim. Eu acho que você é um espelho, não só para sua equipe, né? Acho que como você é uma diretora campeã, uma gerente campeã, eu acho que você é um espelho para todo mundo da empresa, com a sua postura, com a sua energia é altíssima, a sua vontade de vender é altíssima, você não mede esforço para vender, né? Você vai lá e dá as caras. Então, acho que
isso é um diferencial que você tem para alcançar essa liderança e ter essa retenção de corretores também. Então, acho que é um ponto que é importante ressaltar. Sem dúvida nenhuma. E puxando um gancho nisso que você falou, é meio que da mesmo lugar de vocês me perguntarem, por que você escolheu a Abiara, né? É isso, tipo, tá dando certo. Pra que... Pô, tô aqui, a gente trabalha junto, a gente tá crescendo juntas, eu tô ganhando dinheiro, eu tô evoluindo. Pra que eu vou sair com uma pessoa que eu nem conheço? Tipo, X, que, né? Não tem história junto, né? Entendendo a sua trajetória, a gente quer saber também, você falando do seu passado, desde quando você vendia o carpaccio, e aí foi pra loja, aí, enfim, ter tanto histórico interessante da sua vida. Conta pra gente um pouquinho do que esse mercado te trouxe em termos de realizações e conquistas de qualquer âmbito, seja pessoal, seja financeiro, material, de experiência que você gostou de vivenciar graças ao mercado imobiliário. Sabe que vocês me perguntaram, colocaram isso e eu fiquei pensando, né? Porque material foram vários, né? E eu falei, o que não foi material, né? Assim, material, acho que me pegou muito, foi minha primeira viagem para Nova York. Eu ainda era coordenadora na época, foi um sonho, assim, eu lembro que eu cheguei, eu falei, caraca! E desde então, já fui 7 vezes para lá. Nossa. Meu apartamento, acho que foi muito legal, assim, porque eu fiz tudo do meu jeito. Quando eu entrei em casa, assim, que eu mudei para aquele imóvel, né, tipo... Financeiro foram vários, assim. E um CEP forte, né? Tenho... financeiro vários. Tenho casa na montanha, muitas viagens. Viajei para muitos lugares no mundo, mas eu acho que são as 2 coisas que me dá a maior satisfação de conquista. Eu acho que é poder, assim, ajudar financeiramente minha família, saber que... se eles precisarem contar, tem alguém para contar, assim, de verdade, né? Tipo, minha avó, acho que isso para mim. E tem também um lugar que, voltando naquilo, acho que ver os corretores que trabalham comigo. Nossa, para mim, gente, eu acho que minha maior motivação é ver as pessoas que estão comigo prosperarem. Isso, para mim, é a minha maior realização. Porque você vê ali, você vê uma pessoa que entra também ferrada e daqui a pouco ela tá lá comprando imóvel, viajando e vivendo. Um filme na sua cabeça que você passou, né? Então, eu acho que isso, para mim, poder ajudar de verdade, assim, contribuir, né? Acho que isso é uma grande conquista para mim. Dinheiro a gente trabalha, vende. Sim, corre atrás. E eu queria aqui fazer outras 2 perguntas para você, mas antes... Quantos anos que você é campeã seguida aqui nessa empresa? Desde 2015, né? Eu assumi a gestão da minha equipe, vai fazer 11 anos mês que vem, foi em setembro, na época do PhD. Não, PhD não, Sim. Deu um branco. Lá do Chácara... Ai, gente, é muito produto. Mas você sabe. Não, era Esser. Era PhD e era... Alto da... Isso aqui é Alto da Boa Vista. Era no Alto da Boa Vista, que era em frente ao metrô. Sim. Esqueci o nome do produto, me deu branco total. E aí, junto, né, eu terminei, foi minha última coordenação, eu fui promovida ali, foi em setembro. Aí vai fazer 11 anos, desde então... Eu vou te interromper um segundo, porque eu esqueci de te comentar isso, até perdão, falha minha. Não. Eu estive num projeto no Jardins e eu encontrei com o Rafael Horn. E aí, conversando com ele, né, falamos de você... E ele contou exatamente disso, né? Do tipo, Caetano, como é que você vai tirar minha melhor coordenadora? Eu entendo que ela tem... Né? Tipo, ele falou que pra ele foi um miso, que ele sabia que seria importante pra você, de carreira, que você ia se dar muito bem, né? Na gerência, mas que ele ficou meio do tipo, poxa, mas você vai me tirar, né? A melhor. Eu esqueci de comentar isso com você. Tanto que foi o último produto que da Esser ter lançado com a Abiara. Inclusive, teve um dia que o Arnaldo ainda estava na Abiara. Eu entrei na sala do Arnaldo, tava assim, o Arnaldo, o Bruno, o Rafael, e aí eles me chamaram lá.
Aí eu falei, não, vai lançar o produto, agora eu vou ficar de gerente, não sei o quê. Ele, então não vou mais dar produto pra Biara. Aí o Arnaldo falou, não, ela volta a ser coordenadora. Eu falei, eu não. Falei, não vou voltar. Aí o Arnaldo olhou assim, tipo, que abusada essa menina. E não ia, porque eu já tava no decidida. Então, desde então, 2015 até hoje, e se as coisas continuarem como estão, 2025 também, né? Todos os anos campeã. Mas a sensação que dá também é que todo ano você fica emocionada, tipo, como é que é? Você não acostumou ainda? É isso, pra você todo ano é um ano novo, começou do zero. É que assim, eu acho que toda conquista é importante, né? Não é porque a minha equipe já foi campeã todos esses anos que não teve importância, até porque mudam, são outras pessoas, são outras histórias, né? Às vezes não tinha aquela competição tão acirrada, né? Que eu nem acho que mudei muito o meu conceito de competição, enfim, mas não dá nem para entrar nesse viés, que senão a gente vai ficar falando até amanhã. Mas dos primeiros anos, com 26 anos, sei lá, que eu tinha, eu acho que tinha aquela coisa que era muito mais acirrado, as vendas e tal, né? Eu acho que uma cultura diferente também. Né? E também era mais começo, né? Então a equipe foi se estruturando, né? Enfim, então foi criando corpo e hoje eu também muito mais experiente, com muito mais skill, muito mais, enfim, muito mais... Mas eu não tem como eu achar... Uma coisa não anula a outra, né? É importante também a trajetória desse ano, né? Eu lembro... E aí hoje são outras coisas que me pegam, né? A minha motivação, ela vem de outros lugares, assim, né? São lugares mais internos, mais profundos, de outras coisas que eu quero realizar. Então, acho que é isso. Então, sempre vai ter emoção, sempre vou ficar feliz de ver a minha equipe prosperando. É isso, de prosperar também, de conquistar outras coisas. E você já fez a conta de quanto que você vendeu nesse tempo todo? Na história, foi mais de 1 bilhão. Acho que estava até chegando de dois, até conta dos últimos anos. Porque o último... Só de Parque Global foi meio bi. Nossa, exatamente. Esse ano passado, quando retrasado, também dá meio bi, né? Foi 260, acho que com 190. Acho que pelo menos 1,5 é fato, né? Como isso na gestão, né? Fora a coordenação, fora de corretora. Isso considerando que nesse período todo a gente ainda sofreu com um impeachment, que abalou muito o nosso mercado, com a pandemia, são números expressivos. E aí, para fechar essa parte, né, de números, eu tenho uma outra pergunta que é: se a Gabriela, lá de trás, vendendo roupa, tudo, já ambiciosa, se ela imaginou algum dia esses números, né, esses milhões, tudo, não mais de VGV, aí falando de ganhos que a Serafina atingiu aí, vem atingindo e vai continuar atingindo. Você imaginava? Imaginava. Olha! Que legal. Tava tudo na minha cabeça, gente. E ainda tá tantas coisas, às vezes, mas eu também tenho que controlar, assim, eu levo isso um pouco para terapia, assim, de verdade, porque senão você vai... senão eu, num lugar de tipo assim, de achar que nunca tá bom, assim, não de vendas, de ranking, não tem nada a ver com isso, são coisas minhas, assim, de achar que eu sempre preciso e tenho que conquistar mais e mais e mais, e também tem que ter um lugar, assim, no meio, assim... Um ponto de equilíbrio. Porque também não é só isso, entendeu? E talvez de onde vem isso, né? É da escassez, é de algum lugar que faltou, e por quê? Porque você quer tanto, né? Mas imaginei tudo. Tudo. Imagino tantas coisas. Bom, mas eu acho que isso é motivador também, né? O que impulsiona a gente a querer mais E nessa sua trajetória de conquistas, né, de coisas que você almejou e continua almejando, tem algum sonho que você ainda não realizou e gostaria de realizar? Financeiro? Que você Tenho vários sonhos. Eu amo sonhar, gente. Sou sagitariana, né? Então... Você pode contar algum pra gente? Gente, eu acho que... é muito pessoal. Tá, não precisa ser esse. Outro. Gente, eu quero viajar para lugares assim, fazer escalar montanhas, quero ir para a Ásia, fazer travessias. Eu acho que tem esses sonhos assim de viagens para lugares mais
diferentes, assim, que esse ano eu fui para Atacama e é uma viagem, e para o deserto mexeu muito comigo, assim, eu falei, ai, eu sempre vou para a Europa, vou para Nova York, sempre os mesmos lugares, né? E aí eu falei, eu quero fazer viagens que me toquem, assim, né? Que não tem a ver com glamour, Eu lembro que nessa última viagem, a gente ia para os passeios, a gente à noite saía para jantar, ia de tênis, sujo, sem maquiagem, cabelo bagunçado, de verdade. Sim, e aí eu estava super plena, assim. Então, é isso. Quero fazer travessias, eu acho que eu tenho vontade de ir para o Nepal. O Caetano até me zoa. Para a África, para ir para os desertos, aí eu acho que esses são um dos sonhos. Aí tem outros muito íntimos, quem sabe no próximo capítulo. Vai ter que contar em off pra gente, né? Só no eu posso contar. A gente vai fazer só para você contar seus sonhos, então não provoca que a gente faz, hein? Exato. E, então vamos voltar para uma outra parte que você pode contar. Tá. Nesse tempo todo, com certeza, não faltaram histórias assim, mas eu queria que você compartilhasse com a gente uma, duas, às vezes que marcaram mais, ou pode ser mais recente, história engraçada ou inusitada, que esse mercado é bem forte nesse aspecto, mas que você viveu, ou às vezes de algum corretor, porque você estava ali como gerente, como coordenadora, o famoso caos. Tá, tem vários. Eu fiquei pensando, eu falei, acho que ele queria contar tudo, né? Todos os causos. Vou contar uma primeiro, minha corretora, uma história. Estava um produto da Brookfield, que é o Ategra, né, hoje, e o New Age. Não, New Way. New Age era aqui no Brooklyn, era New Way. E aí o meu despachante, que era conhecido, assim, né? Conhecido meu, que ele é meu despachante até hoje, ele estava com 2 unidades reservadas lá, né? Com documentação e tal, e já tinha passado uma semana, 10 dias, contrato rodado. E aí ele enrolando para ir lá assinar, né? O contrato. Aquela coisa, né? Básica de cliente. Não dá, tô ocupado, não sei o quê. Aí um dia eu liguei para ele, assim, bem séria. Eu falei, Ale, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou brincando de vender apartamento. Eu falei, meu trabalho é sério. Você me mandou documentação, reservei as unidades para você, eu quero saber. Não, eu vou comprar, não sei o quê. Eu falei, então tá, é o seguinte, onde você está agora? Eu estou no Detran. Eu falei, estou indo aí agora. Aí ele falou, não, eu falei, não, estou indo aí agora. Na época a gente ia com os blocos de contrato, né, em papel, não era DocSign. Então eu peguei meu carro, botei os 2 contratos dele, cheguei lá, fiz ele assinar no capô do carro. Meu Deus. Assinou sem ler, falei, me dá um talão de cheque, porque na época era em cheque, nominal, né? Eu falei, me dá um talão de cheque, eu vou tirar a cópia de tudo que eu fiz, porque eu vou fazer lá no plantão com a advogada. Ele me deu o talão de cheque em branco, assinado, e aí eu tirei coisa, porque tinha um negocinho do talão, né, que você coloca a data, pôs a data, os valores, e mandei cópia e ele comprou. Isso aqui ia querer vender, né? Gente, tô trabalhando. Pedi uma unidade, reservei. Aí começa a me enrolar, ou vai ou racha. Pra mim, esse foi um. Ai, tem tantos. Tem um do Douglas, que eu gosto muito, do Douglinhas, no lançamento do Smart Vila Madalena, 2016, talvez. Sim, 15, eu acho. 15 ou 16, foi logo depois do impeachment. O mercado estava super estranho, não vendia bem, tava uma coisa esquisita, não lançava, era tava meio estranho, assim, né? E aí, tava aquele lançamento meio xoxo. Eu tava lá fazendo minhas vendas, Catana era da minha equipe, a gente estava assinando, e daqui a pouco eu tô lá fazendo uma mesa, quando eu olho eu vejo o Douglas numa rodinha, assim. Dia do lançamento, né? Peguei, chamei ele e falei, Douglas, vem cá. Aí ele veio assim, né? Falei, é lançamento, você tá em rodinha de fofoca? O que é isso? Cadê seus clientes? Não, aí regalou o olho. Eu falei, vai buscar um cliente agora pra gente vender. Pega um material, vai pra rua e traz um cliente pra gente vender hoje. É lançamento, assim. Aí ele, tá bom. Eu falei, agora. Aí ele pegou o material. Gente, eu juro. Ele sempre contava essa história. Não deu 5 minutos. Deu, 3 minutos. Daqui a pouco... Douglas, indicação na recepção. Aí ele chegou, o cliente tá aí. Eu falei, mas como assim, já? Eu tava lá na esquina, ele tava no farol parado, só. Eu fui entregar pra ele falou, tô indo lá. Eu falei, posso entrar no seu carro? Ele entrou no carro do cliente e foi pro stand, juro, na esquina, no dia do lançamento. Aí eu fui pra mesa, fechamos, e na época papel, né? O contrato demorava, enfim, até... Aí eu falei pro cliente, falei, olha, você não pode ir embora. Se você for embora, a gente vai perder a unidade.
Ele, não, mas eu vou almoçar, hoje é sábado, tô com toda a família em casa. Eu falei, o Douglas pode almoçar com você? Porque o corretor não pode desgrudar. Juro, e o Douglas almoçou na casa dele em Perdizes. Mentira. Juro, eu sou dessas. Pra quem não viveu esse tempo de mercado, tipo, na parte... Mas você tinha essas histórias. Não, eu vivi essa parte do mercado, mas não, você mandar o corretor e almoçar com o cliente. Almoçou na casa do cliente com a família toda, voltou e assinou. Um cliente chegando com o corretor. Eu sou corretor. Ele vai almoçar com a gente. É. Não, isso é Ai, tem mais uma sim, que eu queria contar, mas tem tantos ficar aqui, gente. Mas eu vou contar mais uma que eu era coordenadora. Só antes de contar essa de coordenador, isso é uma outra coisa que é muito louco, o mercado também mudou um pouco, né? Mas nesse caso mudou mais por conta de Uber, 99 e tal, que ficou um pouco mais acessível. Mas esse lance de você entrar no carro do cliente, imagina. Bom, eu tive muito tempo de corretor não tendo carro, né? Então você ia panfletar, você ia fazer uma coisa e nada melhor do que naquela hora com o cliente. Ou mesmo às vezes eu estava num produto atendendo, por exemplo, você e, puta, mas o produto para Natália, aquele outro. Vamos lá agora? Vamos. Meu carro tá no concerto, você se incomoda se eu for com você, né? Quantas e quantas vezes era algo muito comum, né? Era muito comum. Hoje a gente já não vê tanto, mas antes você pegar carona com o cliente... Não, ele pegou o cliente na esquina, o cliente estava indo pro plantão, ele falou, posso ir com você? Você tem corretor? Não, posso ir com você? Pode. Ele entrou no carro, andou uma quadra, por isso que foi tão rápido. Mas o cliente estava indo conhecer, não quer dizer que ele ia comprar, enfim. E a gente tinha medo de deixar o cliente embora quando era... agradecido, né? Por ter tirado aquela rodinha de conversa pra... Não, ele adora essa história. Essa história é o case, assim. Toda vez ele conta, assim. Falei, vai lá agora, lançamento, sai dessa rodinha. Que é isso? Vou vender hoje. E aí ele... Tem uma de coordenadora, que aí esse foi do PHD, lá também, Esser, na Rubens Meirelles, Barra Funda. O produto meio que já tinha acabado, eram as últimas unidades, assim. O corretor eu não lembro mesmo, assim, quem é, não faço a menor ideia, assim, mas eu lembro da história. E aí a gente conseguiu, tipo, a última unidade para o cliente. Aí o cliente foi lá, fez, nananã, tá bom, vem amanhã para assinar o contrato, ou à noite, não lembro exatamente. Aí deu os documentos, todos os documentos, rodamos o contrato e o cliente sumiu. Para variar, né? Aí ligava, não atendia, aí eu ligava de outro número. E aí o pessoal pressionando para abrir a unidade, porque realmente eu acho que era a última ou penúltima unidade, tipo, tava zerando o produto real, assim. Aí, na época, era o Simon, o coordenador comigo. Sim. Aí eu falei, Simon, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar na ficha cadastral o endereço do cliente, eu vou lá no escritório dele. Sensacional. Aí o corretor, calça branca, olhou pra mim e falei, pega a ficha cadastral. Qual que é o endereço? Era lá na Vila Mariana. Peguei o contrato. E o Simon falou assim, até eu lembro que o Simon falou isso, falou, se o cara estiver morto, a Serafina pega o da mão do cara e faz ele assinar. Aí eu peguei e falei, vamos lá agora. Qual que é o endereço? Pus o corretor no meu carro, o contrato, cheguei lá, o cliente abriu a porta, era uma sala, era uma casa na Vila Mariana, era Vila Clementina, uma casa mesmo, tipo uma casa de escritório, assim, então é ele mesmo que abriu a porta. Aí ele ficou branco, porque eu fui sem avisar. Aí eu tava com o contrato assim, eu falei, olha, Maomé não foi até a montanha foi até Maomé, tive que vir, senão você ia perder, você ia ficar muito bravo comigo. É uma louca, maravilhosa. O cara assinou, mas ele se distratou. Foi ele pressão, né? Não, ele chegou. Hoje você seria conhecido como stalker. Gente, eu fiz essas loucuras já. Teria aquele negócio de não sei quanto tempo de distância. Eu faço, gente, sou doida mas mesmo. Isso mostra o seu dedo. Isso é muito louco, porque a gente consegue entender melhor por que você atinge os resultados. Não no sentido de ir lá stalkear o cliente, mas do lance, primeiro, de não desistir da venda e de não medir esforços. Né? Porque é muito fácil, e a gente, não só nesse mercado, mas esse é um mercado também que a gente ouve muito isso, desde o corretor até a liderança, justificativa. Mas é porque esfriou, mas é porque choveu, mas porque o Trump falou isso, mas porque... Então, mas porque é o que não falta. Sim. Faltam as pessoas que, tá bom, e vai fazer o que com essa informação? Vai fazer o que com isso, né? E você realmente, né, mostra, prova que você encontrava a solucionática, como diz nosso chefe, acima de tudo. Algumas questionáveis. Ai, gente, eu acho que nessa época eu não medi. Hoje eu sou mais contida, assim, eu tenho mais experiência. Pouquinho, também, mas né? eu ainda vou. Discernimento. Não. A essência Eu falei, eu e a Alemanha outro dia, teve uns 2 anos atrás, sei lá, teve um cliente dela do Global que ela
tava vendo um grande lá, o cara sumiu, não atendia mais eu, não atendia ela, não atendia o Romano. Falei, pega o endereço do escritório dele. Vamos lá, vamos levar uma espumante e deixar um recado para ele. Não comprou, mas a gente foi lá e me mandou uma mensagem. Obrigada, recebi o presente. Porque, assim, pelo menos ele vai ver que a gente lembrou dele. Né? E aí já era um escritório mesmo, não dava para chegar até o cliente, porque era isso que eu queria. Tinha que pedir autorização para subir, aí ia vir a polícia, ia ser legal. Mas essa história aí do cliente que a gente apareceu lá, o Simon não acreditava. Ele falou, meu, você é muito doida. Ô, Seri, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito nesse seu histórico de loucuras, entre outras coisas? Alguma coisa que, se você voltasse atrás, você faria diferente? Nossa. Não, de vendas assim, não. Não, acho que até o que não deu certo foi pro meu aprendizado, para eu crescer, assim, sabe? Eu acho que eu era muito explosiva no começo, assim, sabe? Tudo, mas é o que eu falo. Eu falei isso semana passada no plantão. Eu falei, eu tive que abrir caminhos, né? Um mercado onde a maioria dos incorporadores são homens, né? Os donos das empresas são homens. A gente trata a maioria, os clientes investidores são homens. A maioria das pessoas que trabalham são homens. Eu, uma menina de 20 e poucos anos, mulher. Respeito, né? Então eu acho que também era a imaturidade. Então, com o tempo, lendo, com terapia, com recursos que eu adquiri, hoje eu não me estresso por qualquer coisa. Então, eu não digo que eu me arrependo, porque eu acho que fez parte da minha trajetória, essa força, mas eu acho que eu podia ter sido mais polida em alguns momentos, assim, de estresse, assim. Eu acho que talvez isso. Eu acho que é só a maturidade mesmo, mas faz parte, né? A gente é humana, né? Acho que constrói também um pouco da sua personalidade, né? Acho que talvez se você tivesse sido menos energética em alguns momentos, você não teria ganhando tanto respeito, né? Tanto dos incorporadores, de se impor, porque também não é fácil, né? Você trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas, trabalhar com incorporadores, né? Você tem que passar por muita coisa para chegar onde você chegou, né? Talvez se não fosse dessa forma, né? Você não teria chegado. Sim, eu falei esses dias, então, isso que eu estava falando no plantão. Eu falei, gente, alguém teve que abrir caminho para vocês. Vocês são tudo paparicadas aí no plantão, pelos coordenadores. Tem unidade, tudo funciona, mas alguém teve que ir lá. Porque não era assim. Porque não era assim. Então, foi um processo. Eu aguentei muita coisa, assim, né? Mas hoje, assim, é só coisa boa. Não tem nada... Que bom. Você sabe que essa depois eu conto no off, tá? Mas eu tomei uns berros dela uma vez como coordenador. Ai, me desculpa, sério. Os famosos berros e a mãozinha aqui, ó. Característico, com a unha fazendo barulho e tal. Tomei. Nos lançamentos, passando aqui pro jurídico, com os papéis na mão. Ai, que vai ter minha habilidade, fecha, vai o cliente volta, não é? Aí o jurídico eu morria de medo dela, que ela veio com os papelaudas na mão. Porque são vários processos. É conseguir a unidade, principalmente antigamente, que zeravam os produtos, quase todos os produtos zeravam. Então, era conseguir a unidade, era manter a equipe em harmonia, porque às vezes um tinha mais unidade do que o outro, então também não dá pra você ficar com treta na equipe, porque nada flui. Graças a Deus, meu time é muito unido, assim. E ainda, aí depois você chegou nesse processo, você tem as unidades, tá tudo andando, você tem que negociar com o cliente. Sim. E fazer os clientes comprarem. Porque se você reservar a unidade e não fechar, meu bem, é esculacho. Então, eu já falo, não, agora tem que vender. Eu já tenho as unidades, agora eu tenho que vender. É verdade, né? A gente sabe como é que é. Tipo, você reservou um monte de unidade e não vendeu. Qual o objetivo, né? E é coisa que se você fizesse isso num lançamento, no outro você já perdia a força do tipo, vamos supor, você vai reservar, mas é pra fechar mesmo, é só pra bater papo com o cliente, né? É que a gente vê muito hoje, a Laura fala, o Caetano fala. Mas outra coisa que é interessante, né, assim, que eu imagino que seja uma pressão muito grande, é que quanto melhor você é, né, eu acho que a pressão ainda é maior, né? Então sempre cria uma expectativa em cima das suas vendas, porque você sempre vendeu muito, né? Então, deve ser uma pressão muito grande manter essa régua de venda, essa régua de sucesso que você tem. Então, eu acredito que não deva ser fácil mesmo. De verdade. Mas é algo que também você acha que ao longo do tempo foi aprendendo como lidar melhor, tudo que você estava falando, né? Da evolução, da maturidade, da terapia, né? Isso tudo ajuda muito, né? Esse lado, inclusive, espiritual, emocional, né? A gente conversou isso aqui com outras pessoas, do tipo, quanto que na nossa profissão o emocional conta. Conta muito, né? Então, isso é uma coisa que você tem que buscar, tá em ordem, né?
E a gente já está caminhando aqui para o fim. Eu queria te fazer uma das últimas perguntas aí. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria que você deixasse uma dica, um recado para quem está ingressando nessa profissão, né? Como se fosse a Gabriela, talvez, entrando no passado, né? Mas sem você conhecer a Gabriela. O que você daria de dica para quem está entrando nesse mercado? Nossa. Posso puxar ali? Eles pegam, Acho que resiliência é muito importante. Eu acho que tem que sair de perto de gente que está com a vibe ruim. Você sempre fala isso. Né? Quem está reclamando, quem está falando que o mercado é ruim, que não está vendendo e... Tipo, sinto muito, assim, mas não dá, pega. Assim, você está convivendo com gente que está numa frequência baixa, você vai baixar a sua frequência. Então, acho que buscar ouvir poucas pessoas e pessoas que você realmente confia e que você realmente admira, assim, sabe? Eu não era aquela pessoa que ouvia de um monte de gente. Eu ouvia aquela pessoa, pessoas que eu confiava. Sim. Então, acho que assim, você não ficar entrando em historinha, sabe? E disciplina, cara. Disciplina é fundamental, principalmente assim no começo, porque é muita informação, não adianta achar, vou trabalhar de casa, vou não sei o quê, não dá, gente. Não tem. Tem que estar lá, tem que ser resiliente, vai ter venda que vai cair, vai ter venda que vai voltar, vai ter cliente que vai marcar e vai desmarcar. Vai ter dia que você vai tomar um berro de alguém, você vai ter que respirar e vai entender que não é pessoal, que talvez a pessoa estava no mau dia. Vai ter dia... Caetano me falou isso há muitos anos atrás, talvez ele nem lembre disso. Nossa, estou falando de muitos anos atrás mesmo, tipo uns 10 anos atrás. E ele me chamou numa sala e virou e falou assim: Serafina, tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente perde. E hoje você perdeu. Até fiquei emocionada. Acho que eu nem lembro disso. Você me botou numa sala, eu tinha discutido com uma diretora lá no salão, dei um grito. E eu também dava meus, né? Estava totalmente errada mesmo. E aí ele que me viu ali, ele nem respondia para ele diretamente, assim, na época. E ele me tirou ali da confusão, me pôs numa sala e vem cá, vamos falar com você. Ele botou e falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, tem dia que a gente perde e tem dia que a gente ganha. Hoje você perdeu, então aceita. E aquilo me marcou, então é isso. Acho que essas são as dicas, assim. E se inspirar em gente que está na vibe boa, gente. Energia boa, trabalhar feliz. Tudo bem que vai ter dia que não vai estar bem, aí fica em casa. Eu falo para meus corretores: dia que você não está bem, fica em casa. Dorme, vai ver Netflix, vai para o parque. Vem para trabalhar, vem para fazer acontecer. Acho que é isso. Olha, Serafina, assim, posso falar por nós dois nesse sentido. A gente estava ansioso para falar com você. Eu acho que o mercado inteiro aguarda esse bate-papo, porque você é uma pessoa realmente que é referência, mas você é uma pessoa que inspira, né? Então, obrigada. Foi muito bacana receber você aqui. Obrigada a vocês dois. Somos fãs, né, de carteirinha aí, e é muito gostoso, além de tudo, além de poder ver todo o seu sucesso, a super profissional que você é, mas é também conhecer um pouquinho aí do lado humano, né? Ter você próximo nesse sentido também, que você é uma pessoa aberta nesse sentido, né? Cuidadosa, claro que tem que ser mesmo, né? Tem que blindar, você já falou isso uma vez para mim, tem eu que acho blindar. Que tá certíssimo, mas é muito bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Adorei conversar com você. A gente já se conhece bastante, conversa bastante, mas até saber da sua trajetória, né? Que a gente conhece pouco do passado, né? Entender o passado para ver. A gente te enxerga muito como a campeã, a melhor do mercado, tudo mais. Mas saber que você veio de um lugar que também não era tão confortável assim, né? E que demorou muito e não foi uma coisa fácil para você chegar onde você chegou. Não é da noite pro dia, né? Então, muito obrigada. Obrigada. Você quer deixar algum agradecimento, alguma palavra, alguma coisa? Microfone seu. Surpresas, né? Eu quero agradecer, assim, todas as pessoas que trilharam o meu caminho, né, nessa vida profissional, assim, todos, sem exceção, todos os corretores, todos os líderes, até gente que me deu muita porrada. Eu quero agradecer todo mundo, assim, pedir desculpa para alguém se eu fui grosseira, se eu fiz alguma coisa. E dizer que eu sou muito grata, assim mesmo, por todo mundo que passou, coordenador, todo mundo, todos os líderes, tudo. Sou muito agradecida, assim mesmo. Me sinto muito honrada de ter tido pessoas muito
boas por perto, né? E até quem não foi bom, era o que a pessoa podia fazer na época também, né? A gente tá cada um no seu processo aqui, né? Maravilhosa por fora, maravilhosa por dentro. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Obrigado a você. Para vocês que gostaram do nosso podcast, se você puder curtir, compartilhar, comentar, fique à vontade. E já sabem, né? Fiquem atentos. Cada novo episódio, uma pessoa aqui, um novo convidado, muito conhecimento, muitas histórias incríveis. Se preparem, que já tem mais. Até o próximo.